Olá, bem-vindas! Nesse nosso vídeo hoje nós vamos falar quais são as 5 indicações reais para a cesariana. Aquelas desculpas ou indicações médicas que os médicos nos dão para fazer cesariana, será que são verdadeiras ou não? Hoje vamos falar sobre 5 delas que são reais indicações de cesariana. E, bom, bem-vindas! Olá, as meninas todas que estão a entrar. Hoje o nosso vídeo será sobre quais são as 5 indicações reais de cesariana. Alguma de vocês que estão aqui tiveram cesariana, não tiveram? Ou conhecem alguém da família que teve ou uma amiga? E me diga qual foi a razão para essa cesariana. Vocês sabem me dizer, alguém que está aqui assistindo, eu queria, assim, alguma interação vossa, alguém que vocês conhecem, que teve alguma cesariana, qual foi a real indicação para ela. Eu posso contar um pouquinho aqui da minha história. Eu nasci de cesariana, a minha mãe teve uma cesariana para eu nascer, e daquilo que eu me lembro foi o fato de estar havendo ali algum sofrimento fetal, não é? E não ter a dilatação completa. Vocês já ouviram alguma dessa história? Ela não tem dilatação, não tá tendo dilatação. O bebê é muito grande, não pode nascer pela vagina. Vocês já ouviram alguma? Quem tá aí? Sofia, Raquel. A Raquel, tá vendo? Foi exatamente o que eu falei agora, né? Que os médicos disseram que ela não tinha passagem. É isso. Gente, um pouquinho só, antes de falar dos 5 pontos aqui, só vou dar... Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, né? Ainda muito mais sobre a cesariana e as indicações. E essa história da passagem era uma questão também que vinha do meu parto, do parto da minha mãe. E eu tinha essa questão, eu falava, gente, se outras milhares de mulheres pariram e têm corpos, não é, normais, vamos dizer assim, todas nós somos diferentes, por que eu não vou ter um parto vaginal? Eu não vou ter passagem? Isso não fazia muito sentido na minha cabeça, por isso eu estudei tanto, eu procurei tanta informação sobre o parir, e por isso que eu tô aqui hoje, né? Graças a isso eu estou onde eu estou, a disseminar informação por aí, para que mais mulheres se informem, para que mais mulheres se empoderem, para que mais mulheres saibam realmente quais são as causas. Então eu vou começar aqui, já vou dizer para vocês uma das causas reais de indicação de cesariana, coisa que, por exemplo, eu não sabia, tá, gente? A única indicação que eu ouvi é que não tinha passagem, que o bebê estava sofrendo, então eu nunca ouvi essas. Eu vou falar de 5 razões, né? E eu vou ser sincera, eu nunca ouvi nenhuma dessas indicações de cesariana. Nunca ouvi nenhuma dessas. Tudo que a gente ouvia, ou que eu ouvi, era em relação à proporção do bebê, da mãe, não ter passagem, não ter dilatação, etc. E eu falo disso mais pro final do vídeo, apesar de não ser sobre isso o vídeo. Portanto, a primeira indicação real de cesariana é a placenta prévia. Vocês sabem o que é placenta prévia? Parcial ou total, tá bem? Ela pode ser parcial ou pode ser total. Vocês sabem o que é placenta prévia? Vocês têm a ideia do que é placenta prévia? Me conta aqui. Se vocês sabem o que é placenta prévia. Eu não sabia o que era, então eu vou explicar aqui pra vocês. Imaginem o bebê. Não tem nenhum bebê aqui, mas imaginem um bebê, né? O bebê tá aqui, o útero, vamos assumir que o bebê tá aqui, os pés do bebê, não é? E o bebê já está aqui com a cabeça para baixo, mas a placenta, em vez de estar aqui ou aqui, não é? Normalmente a placenta tá aqui, colada, algures no útero aqui em cima, a placenta está aqui embaixo, tapando o colo do útero, ou totalmente ou parcialmente. E o que acontece? Larissa, mas o bebê não pode nascer? Não, gente, porque realmente a placenta nasceria primeiro, e aí correriam sérios riscos de o bebê não receber o oxigênio, de o bebê não ser nutrido e estando na barriga. Então os riscos são maiores do que os benefícios de esperar ou de tentar. Então normalmente isso é uma real indicação de cesariana. Larissa, mas quando é que é detectado
A placenta prévia, atenção, a placenta prévia só a partir das 28, 30 semanas é que ela pode ser diagnosticada e tem que ser observada pelo médico. Eu tô com 12 semanas, a médica disse que a minha placenta tá baixa e a placenta tá prévia. O que acontece é que normalmente, e aconteceu comigo, a placenta tava mas aqui embaixo, né, a placenta tava embaixo, mas o que acontece ao longo da gestação? Que o útero vai crescendo, e a placenta vai subindo e vai para o lugar dela, não é? Então, não pode ser diagnosticado. Olá, quem tá chegando, não sei se vocês sabem o motivo da live, só relembrando que o motivo da live aqui são R$5 indicações cesarianas. E eu queria pedir para vocês aqui, para vocês não... assim, existem dois tipos de pessoas, né? Aquela pessoa egoísta que guarda a informação para ela e aquela pessoa que expande e partilha. O que eu tô fazendo aqui com vocês, tô partilhando informação e se vocês sentirem no coração, pega nessa setinha aí do aviãozinho e manda para 3 mulheres, manda para 3 mães que podem se beneficiar com isso. Não guardem, não sejam egoístas, não guardem essa live para vocês, que essa live não é para mim, essa live é para vocês e para informar mais mães e mais mulheres, para elas terem consciência de quais são realmente as 5 indicações reais, baseadas em ciência, para fazerem uma cesariana, porque assim vocês vão conseguir identificar quando alguém vier com história, como se diz aqui em Portugal, a história da carochinha, né? Antes disso, só vou lembrar uma coisa. A taxa de indicação de cesarianas dada pela OMS, o que a OMS indica que seja feita em cada país cesariana é entre 10% a 15%, ou seja, a cesariana ser utilizada como uma emergência médica e não como um procedimento rotineiro, né, de rotina, porque ela traz muito, é uma cirurgia, não é um parto vaginal, é uma cirurgia, cortam 7 camadas da mulher, então tem todo um pós-operatório, além de um pós-parto tem um pós-operatório e é o risco de como outra qualquer cirurgia tem riscos, não é? Então, os riscos são muito superiores aos benefícios e em Portugal, a taxa dada pelo Pordata em 2019 é que a taxa de cesariana em Portugal, que é um país pequeniníssimo, gente, era de 36%. Eu acho isso uma taxa absurda, absurdamente enorme. Pela recomendação é mais do dobro da recomendação. E em Portugal, o Brasil está em segundo lugar mundialmente de taxa cesárea, tem 55% de taxa cesárea. O que é, gente, mais da metade dos bebês no Brasil nascem por cesárea. E eu quero muito contribuir para essa realidade mudar. Então, pronto, vamos voltar aos nossos motivos, que é isso que interessa, é isso que trouxe aqui. Primeiro motivo real de cesariana, placenta prévia, ou parcial ou total. Vocês já entenderam, né? O porquê. Ela está tapando o colo do útero, não tem como o bebê passar. E nascer a placenta primeiro seria um risco muito grande para o bebê. Então, o que os estudos já disseram é que, nesse caso, sim, é indicado uma cesariana. O que não impede que a mulher entre em trabalho de parto, tá, gente? O ideal e o ótimo é sempre a mulher entrar sozinha em trabalho de parto. Tá bem? É começar a sentir contrações, é entrar em trabalho de parto. Porque isso tem muitos benefícios para o bebê e para a mãe, em termos de hormônio, em termos de ocitocina, em termos depois de um pós-parto. Então é sempre ideal, não é preciso, a placenta tá prévia às 34 semanas, vamos marcar para as 38. Não, se puder esperar, é o ideal esperar até as 40, 41, 42, que é o tempo máximo da gestação, não é? Portanto, vocês sabiam desse motivo? Alguém aqui sabia da placenta prévia, ninguém disse, portanto eu não sei se vocês estavam informadas ou não. Eu falo porque até eu começar a estudar sobre o assunto, eu não sabia que era um indicativo de cesariana. Portanto, o segundo real indicativo de cesariana é o bebê estar transverso. O bebê ou está com o pé para cima, cabeça para baixo. Não sabia, Raquel? Pronto. Então, Raquel, ouve bem aqui as 5 razões, tá bem? Fica atenta, porque isso é informação, gente, eu acho que é ouro. Nos dias de hoje é ouro, tá? Bebê transverso. A segunda razão para uma cesariana é um bebê estar transverso. Bebê normal, pé para cima, cabeça para baixo. Bebê não é anormal, mas bebê pélvico é o contrário. É a cabeça estar para cima e os pés estarem para baixo. Bebê transverso é o bebê estar de lado. Quando o bebê está de lado, realmente
não dá pra passar, né, gente? Se pra passar uma cabeça já é, imagina, né? Não dá pra sair. Então, isso é um real indicativo de cesariana. O que acontece é quando há métodos de rotação do bebê, VCE, não é? Que se chama, há métodos e a acupuntura, e você pode falar com... Tava sentada. Ah, por isso é que foi a cesariana, Raquel? Foi por isso? Pronto, mas atualmente já sabe que há maneiras de fazer o bebê rodar. Pode não funcionar para todo mundo, mas já se faz, graças a Deus, partos de bebês pélvicos, tá? Eu tenho um relato que vai sair em breve aqui na página de um bebê pélvico aqui em Portugal. No Brasil eu sei que... sim, na sua, sim. No Brasil eu sei que também já fazem, há equipas que trabalham. O ideal para fazer um parto de um bebê pélvico não é todo médico que faz, nem é todo médico que aceita, tá? Mas não é o real indicativo de cesariana, tá, gente? Claro que no fim, se a mulher quiser, se a mulher aceitar e tiver tudo bem, mas se ela quiser tentar virar o bebê, há métodos, há posições, yoga, há uma série de... sim, das suas irmãs disseram que não havia passagem. Eu juro que minha dúvida, Raquel, é da onde é que eles tiram que a mulher não tem passagem? Eu juro, eu gostava que me explicassem, assim, que um médico chegasse aqui com evidência que a mulher não teria passagem. Foi isso que me questionou tanto, e foi por isso que eu busquei tanto entender esse mundo de partos. É por isso que eu também tô aqui hoje, que é pra desmistificar isso. O que acontece muitas vezes é não esperarem. O trabalho de parto é um processo demorado. É um processo que a mulher precisa dilatar, e nem todas as mulheres dilatam. Olá, Paula. Nem todas as mulheres dilatam na mesma maneira, da mesma forma, né? E nem no mesmo... existe uma recomendação, há uma recomendação da OMS de esperar que depois de 6 para 7 centímetros demora de hora em hora e etc. Mas isso Olá, Simone. Mas isso é tão relativo, gente, porque eu já ouvi mulheres que estavam em trabalho de parto e depois regrediu, e porque não estavam, né, na fase ativa, e então baixou, ou a dilatação foi durante horas, ali nos 5, 6, e depois em questão de minutos ou menos de horas a dilatação foi para 10. Então é uma situação hormonal muito complexa, não é uma coisa fácil de se medir. Hoje em dia, eu costumo dizer, hoje em dia a gente não espera nem 5 segundos de um comercial do YouTube. Como é que a gente vai ter tempo para esperar uma mulher em trabalho de parto? Uma mulher que entra e volta e entra e volta. Vocês já ouviram casos desse? Eu já ouvi casos de uma mulher que já estava ali no trabalho de parto, depois voltou, regrediu e depois foi. Não quer dizer que ela não tinha passagem ou que ela não ia dilatar, quer dizer que a gente não deu o tempo dela. Mas eu vou falar disso. Essa questão da passagem ou da dilatação também é uma coisa que eu vou falar no final, tá bem? Não está dentro aqui das indicações reais de cesariana, mas eu vou dar esse bônus e eu vou falar aqui no final, por isso ouçam bem. Quem está chegando agora, estamos no terceiro motivo real, de indicação real de cesariana. Prolapso do cordão umbilical. Vocês sabem o que é isso? A Paula que está aqui sabe o que é um prolapso de um assoalho pélvico. Mas prolapso de um cordão umbilical realmente é uma coisa que soa assim um bocado estranho, não é? O prolapso do cordão, por algum motivo, a bolsa rompeu e o cordão escorreu, saiu primeiro que a placenta e que o bebê. Então isso é um risco muito elevado, né? A gente nunca sabe o comprimento que tem um cordão, a gente não sabe se os nutrientes vão chegar naquele bebê, o oxigênio vai chegar naquele bebê, porque é por onde ele respira e por onde ele recebe tudo. Então, se a gente vir que tá saindo cordão primeiro, pela vagina da mulher, e não há indício da cabeça do bebê tá ali, é uma real indicação de cesárea. Tá vendo que todas as situações que eu tô dizendo aqui pra vocês são indicações quase mecânicas, não é? Mecânicas e emergenciais, quase, não é todas. Então, não é uma coisa que dá pra prever as 34 semanas ou 26, que tem que ser cesariana, porque ela não vai ter passagem, porque tem a bacia estreita, gente. Isso não cabe na minha cabeça. Quarto motivo real de cesariana, e que eu acho que muita gente usa isso já desde o início da gravidez, é a mulher ter herpes vaginal. Há muitas mulheres que têm herpes vaginal e tratam, e o que a gente pode fazer aqui é um tratamento precoce, prevenir que naquele
trabalho de parto ela não vai estar. Porque a mulher não pode ter a herpes vaginal ativa. Ela pode ter a herpes vaginal, mas não pode estar ativa no momento do trabalho de parto. São coisas completamente diferentes. Vocês entenderam? A mulher pode ter sim a herpes vaginal, não pode estar ativa naquele momento do trabalho de parto, tá bem? Porque senão, riscos elevados, cesariana. Quinta razão ou indicação real para cesariana: descolamento da placenta. Descolamento é basicamente a placenta tá colada no útero, não é? Colada, e o descolamento é alguma parte da placenta, né? Ou totalmente, ou ela se deslocar do colo do útero. E assim como a placenta prévia, o prolapso do cordão vaginal trazem maiores riscos do que benefícios, e eu acho que todas essas indicações são também por segurança, não é? Não vamos experimentar, porque o risco de morte fetal e materna é muito elevado, então não vamos correr o risco. Portanto, são 5 razões de indicação. Vocês sabiam, conheciam alguma delas como uma real indicação? Não digo a indicação de ela tem a bacia estreita. Não. Dessas 5 razões, vamos só relembrar quais são as 5 razões reais de cesariana. 5 indicações reais de cesariana. Primeira, placenta prévia, total ou parcial. Segunda razão, bebê transverso. Bebê transverso, o bebê estar assim deitado. Terceira razão, prolapso do cordão umbilical. Quarta razão, herpes vaginal ativa no momento do trabalho de parto. Quinta razão, o descolamento da placenta. Portanto, são essas as 5 indicações. Há outras, tá bem? Mas as 5 reais indicações de cesariana, para vocês também ficarem atentas e questionarem o médico de vocês, e tentarem entender o processo. Vocês já tinham ouvido falar alguma dessas indicações reais de cesariana? Eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a estudar sobre o assunto, porque eu acho que a indicação de cesariana que a gente mais ouve, infelizmente, por parte dos relatos que a gente ouve, é que a mulher não teve passagem, que a mulher não dilatou, que ficou muitas horas em trabalho de parto. Um pouquinho da minha experiência quando o sofrimento fetal. Oliveira, de onde é que vem o sofrimento fetal? Vamos por parte. De onde é que vem o sofrimento fetal? Claro que se o bebê está em sofrimento fetal, deve ter aí algum historial, não é? Deve ter tido alguma razão. Por que ele estava em sofrimento fetal? Como é que detectaram que ele estava em sofrimento fetal? Isso eu acho que é um estudo que temos que fazer para trás. O porquê que ele estava em sofrimento fetal. E o que é considerado sofrimento fetal para vocês? Entendeu? Isso é muito complexo, viu? Oliveira, é muito complexo. O cordão umbilical enrolado, Raquel. Cordão pode estar enrolado no braço, no pescoço, 3 voltas, na barriga. O bebê anda lá dentro, gingando-se todo. O cordão pode estar enrolado. Já está mais do que comprovado que nascem inúmeros bebês com cordão no pescoço. Gente, o bebê não está respirando por aqui, ele não vai ficar sufocado. Ele está recebendo todos os nutrientes, todo o oxigênio do cordão. Cordão estar umbilical, o cordão pode estar enrolado, o cordão pode ter um nó. Há cordões que, de certa forma, lá, ele tá mexendo, tá dançando lá dentro. Pode ter um nozinho. Acontece, já nasceram vários bebês assim e não é indicação real de cesariana, tá bem? Não é uma indicação. Antigamente usava-se muito essa desculpa também. Ele tem um cordão aqui. Mas já se viu bebês a nascerem com cordão aqui, cordões muito grandes, e estavam no pescoço, estavam no braço. E claro que o cuidado ao tirar o bebê, eu falo isso porque eu tive esse receio. Quando saiu o bebê, né, eu fui pegar no meu filho, primeiro parto, eu tive aquele cuidado do tipo, eu não sei o comprimento do cordão. Eu não sei o comprimento do cordão, então eu não vou puxar de uma vez, porque a placenta tá lá dentro e pode dar uma hemorragia, então temos esse cuidado. Oliveira, eu estava tendo 4 de dilatação e no CT deu fraco. Depois que a bolsa estourou, fez outro cardio deu fraco e fizemos cesárea. Oliveira, eu acho que, assim, poucos dados, muito cedo. Se realmente foi feita uma monitorização do bebê contínua e com 4 de dilatação ele estava com batimentos muito baixos, sim,
justificaria uma cesariana, mas foi intermitente, foi só viram 2 vezes, porque isso é um pouco relativo, isso tem que ir um pouco mais para trás. Porque eu tava falando com uma amiga minha isso hoje. O bebê, ao sair da barriga, ele também tá sofrendo, né? O bebê é um processo doloroso pro bebê. Imagina alguma coisa te apertando, te comprimindo e te empurrando para você ir para um lugar. Você já se imaginaram nessa situação? Faça um exercício. Tipo, imagina alguma coisa ali te apertando muito e contraindo e a posição do bebê na barriga, ele vai se encaixando e dependendo de onde você está ouvindo o bebê, pode baixar, pode parecer que baixou. Então eu estava falando com uma amiga minha, porque ela disse, eu também o meu batimento da minha filha também baixou muito, e eu digo, mas foi feito intermitente, foi feito várias vezes essa medição, era da posição do bebê, mudaram a mãe de posição, porque às vezes a gente está numa posição, ouve-se o bebê de uma forma, se a gente levantar, mexer e outra posição já se ouve melhor, entendeu? Isso depende muito da equipe que estiver te acompanhando. Isso também eu acho que vai muito dos médicos. Passou o dia todo no hospital fazendo cardiotoco, queria ter feito normal, mas a médica disse que estava em sofrimento. Eu vou deixar aqui uma dica, não sei, Oliveira, se você vai ter um próximo filho, se você fechou a fábrica, como se diz. Mas eu costumo dizer uma coisa, vão para o hospital quando você já estiver em fase ativa de trabalho de parto, porque você pode ser enganada e não saber. Ou o médico também pode, aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu, também não é lei, ele também é um ser humano, ele também teve um historial, ele também nasceu de uma forma, de uma maneira, que ele pode levar isso para a vida dele, para a essência. Eu costumo indicar para vocês irem para o hospital já numa fase de trabalho ativa, que é a partir do quinto, dos 5 centímetros de dilatação. Como é que eu sei, Larissa, que eu tô com 5 centímetros de dilatação? Por vários estudos e várias monitorizações, para você estar na fase de trabalho ativa, tá com 5 centímetros de dilatação, você vai ter que ter contrações de 5 em 5 minutos, durante 1 minuto cada contração e durante pelo menos 1 hora. Se você cumprir todos esses requisitos, quer dizer que você já está numa fase ativa. E pode ser que, por exemplo, você não vai ser tão intervencionada porque você ficou monitorizando com 4 centímetros. Se você tivesse, se calhar, ficado em casa mais tempo, você não ia saber isso, não identificar sofrimento fetal, ia já chegar no hospital, provavelmente com 1 centímetro a mais, não é? Com um trabalho de parto mais ativo, e se calhar outras condições iam se favorecer a você ter a ocitocina liberada aí, percebe? Eu digo que eu acho que para mim, ambiente hospitalar é um ambiente que me causa muita aflição, muito pânico, muito medo. Então eu tentei no máximo. Eu tenho aqui várias colegas, eu tô adorando ter aqui várias colegas doulas, enfermeiras, se eu tiver errada, vocês me corrijam. Mas a probabilidade de você ter alguma intervenção desnecessária é muito maior se você tiver muito tempo no hospital. Porque ninguém tá pra esperar a mulher parir, gente. Ninguém tá pra esperar a mulher ficar ali um dia inteiro. Quando eu disse isso numa visita que eu fiz no hospital, foi assim que eu também escolhi onde é que eu ia ter o meu filho. Eu virei pra enfermeira e falei assim, olha, e se eu tiver, sei lá, 24 horas em trabalho de parto? Ela falou, não, que isso, durante o meu horário aqui, 8 horas de trabalho, esse bebê tem que nascer. E eu olhei pra ela assim, caramba, ela não vai respeitar o meu corpo, sabe? Não vai me respeitar, eu tinha assim, um bocado de pânico, então eu tentei ir para o hospital o mais avançado possível. O que eu tive? Eu tive uma parteira que veio aqui em casa, realmente quase como uma doula. Então, se me perguntar se você tiver possibilidade de investir numa doula, invista. Acho que é o melhor investimento da sua gestação, porque carrinho você pode comprar depois. Nada disso você vai precisar antes do bebê nascer. Carrinho, berço, roupinhas em exagero, fraldas em exagero, à medida que você precisar você compra. Agora uma doula, um acompanhamento, uma pessoa que te dê ali um colo, uma segurança, um conforto, te traga informação baseada em evidência científica, na maior parte dos casos que ela conseguir, faz toda a diferença. E eu só cheguei no hospital, eu já estava em fase ativa de trabalho de parto muito avançada. Eu não tive monitorização intermitente, porque eu me senti muito desconfortável, eu queria me movimentar e aquilo me magoava e elas não colocaram. Fui respeitada nesse caso. E é lutar isso, gente, lutar pelos vossos direitos, lutar pelo vosso corpo, lutar pela vossa autonomia.
e deixa essa dica, tem um post no feed sobre isso. Tentar ir pro hospital já em fase de trabalho de parto ativa. Provavelmente vai sofrer muito menos intervenções. Não quer dizer que a equipe médica que te receba, ou o hospital que te receba, seja mal. Mas desde o momento que você entra no hospital, você deixa de ser aquela mulher que está a parir, você passa a ser um paciente. Você passa a ser eu não vou dizer doente, não é? Mas passa a ser um paciente. E há uma série de protocolos que eles têm para aquela pessoa, não é? Para aquela situação. E eles vão seguir um protocolo, vão seguir o que eles têm de regra, não é? Se a regra deles for essa, de que passou 24 horas, a mulher tá com 4 centímetros de dilatação, não avançou, o bebê tá baixando ali algumas vezes o ritmo cardíaco, vamos pra cesárea. Entendeu? E se calhar se você tivesse ficado em casa um pouco mais de tempo, eu não falo isso pra vocês ficarem deprimidas, pra vocês, eu devia, se calhar eu ia ter um parto normal. Gente, aprendam aquilo que eu aprendi também na minha vida, que tudo que acontece conosco acontece por uma razão. Tudo que acontece conosco acontece com alguma razão. E esse conhecimento que você tem hoje, provavelmente você lidaria de forma diferente com a situação. O amadurecimento que a gente tem, o autoconhecimento que a gente desenvolve, o desenvolvimento humano que a gente tem e quem a gente tem à nossa volta. Então, é todo um processo. E não é pra vocês ficarem se martirizando. Eu tive uma cesárea e eles me enganaram. E, infelizmente, gente, o objetivo de uma cesárea ou de um parto é nascer um bebê. Se o seu bebê tá ali realmente com saúde, tá feliz e o maior acontecimento da sua vida, tudo bem, não fiquem se martirizando nisso, tá? Ultrapassem, aceitem, façam terapia, gente. Terapia não é coisa pra gente maluca. Acho que nós temos essa ideia, né, de que terapia é só pra gente que tem problema. Não é. Terapia serve. Constelação familiar, tá aqui o Gonçalo, que não me deixa mentir. Acho que serve pra gente entender muita coisa na nossa vida. Se calhar processos estão acontecendo conosco e tinham que acontecer. Tinham que ser como foram. E a gente há coisas que a gente não pode lutar. Obrigada, Oliveira, por partilhar a tua experiência também. E espero isso, que você tenha ficado mais consciente e que tenha mais conhecimento e que também possa disseminar essa mensagem por mais mulheres. Que realmente eu tinha aqui umas notas, mas eu acho que já foi aqui conteúdo pra caramba. Eu posso deixar depois num post, porque aqui outras indicações. Essa eu queria deixar falada, porque a tal da passagem não é famosa, não tem passagem, que é a desproporção cefalopélvica. É um dos é um dos muitos motivos que os médicos dizem, a mulher não vai ter passagem, o bebê é muito grande para passar ali. Eu tenho muitas mulheres que estão a chegar a mim a dizer assim, meu bebê já tá com 3,5 kg, tá com 4 quilos e não vai passar, o médico tá achando melhor fazer uma cesárea. Gente, há relatos de bebê, vão procurar no Google, no YouTube, há relatos de bebê com 5 quilos a sair pela vagina. Se sai na vagina de outra mulher, por que não vão sair na tua vagina? Entendeu? Isso é muito raro, tá bem? Desproporção cefalopélvica é uma coisa também que só consegue ser identificada no momento do parto. O bebê tá ali pra nascer. Não é uma coisa que, veio aqui na consulta às 38 semanas, tá muito grande, não vai nascer por aí. Não vai passar porque a tua xoxota é mais pequena. Isso não acontece, gente, tá? Isso não existe. O tamanho da cabeça não é compatível com a passagem do canal, mas o diagnóstico só pode ser feito durante o trabalho de parto. Foi exatamente o que eu disse. Tá vendo? O diagnóstico não pode ser dado, veio aqui a consulta das 38, já tá na hora, tá muito grande, não vai passar. Não, é um diagnóstico que só consegue ser dado no momento do trabalho de parto. Mas ter atenção para isso não ser usado como desculpa para cesárea. Mesmo no seu trabalho de parto, você tem que estar munida de informação. Confiar na equipe médica que está contigo, porque se você confiar na equipe que está contigo, quando o médico disser, olha, realmente não vai passar, a tua pelve tá apertada, é pequena, não vai passar. E você confiar naquela equipe e encaminhar para cesárea. Agora, se for uma equipe completamente desconhecida, que você entrou lá numa urgência e disse, olha, não vai passar aí o bebê, vamos ter que... Entendeu? Se munam antes, não é no trabalho de parto, naquele exato momento que o bebê está nascendo, nós estamos na partolândia, nós estamos em outras vibes, não é? Eu acho que a gente tem que se preparar antes. Por isso o meu curso gratuito deste fim de semana, daqui 3 dias, vou falar de assuntos importantes para vocês se empoderarem. Então lá os 3 temas das aulas, eu vou colocar num post para ficar mais visível os 3 temas das aulas de sábado, domingo e segunda-feira.
E na segunda-feira eu vou abrir vagas para o meu curso online, 10 passos para um parto de sonho. Saiu do meu coração, saiu da minha experiência, e vou colocar essa voz no mundo. Tô assim, muito feliz por essa jornada, porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres a ter um percurso de parto de sonho. Eu vou explicar para vocês no primeiro dia das nossas lives no sábado o que é um parto de sonho. Não vou dar mais spoiler aqui. Segunda-feira eu vou abrir vagas para o meu curso. Se quiser estar mais juntinho de mim, se quiser estar com mais acompanhamento meu, e tenho mais uma surpresa para quem estiver comigo, quem embarcar nessa jornada ainda vai ter mais uma surpresa. Portanto, eu vou ter surpresa antes de entrar para a jornada, depois de entrar na jornada vai ter mais surpresa. E porque eu quero isso, quero estar pertinho de vocês, mesmo estando longe. Porque essa pandemia trouxe de mal, também trouxe muita coisa boa, que a internet agora leva para os 4 mundos. Em vez de eu doular ou acompanhar ou estar só presencialmente ao lado das mulheres que estão aqui em Portugal, que é onde eu vivo, eu consigo chegar aos 4 cantos do mundo. E eu acho isso fantástico, eu acho isso lindo. Então, obrigada por vocês que estiveram aqui nessa live comigo. Não sei ainda se vai ficar diretamente gravado ou não, se eu vou deixar só parte do conteúdo, mas obrigada por terem estado aqui comigo. Espero que tenham aprendido um pouco mais. Beijinhos da Lari e até a próxima live.